Como mestrar qualquer sistema de RPG. Hoje a gente vai bater um papo super rico, que demorou mais do que o planejado, para falar para você as possibilidades, o que existe dentro dos sistemas e tudo mais. E hoje a gente está com o Vitor Gimenez, o Vitão, nosso mestre da Nocturp. A gente está também com o Carlos, o Madruga, da Orgum RPG. E também com o Zé Savieto, nosso desbravador de sistemas. Rola a iniciativa e vamos começar! Todo mundo, com o seu D20 na mão. E vamos rolar a iniciativa. Vamos ver quem começa. Cara, eu sou muito sortudo. Tirei 4. Eu tirei 6. Eu tava me 6. achando ruim. Tirei 15. 15. É bom. Vitão? 8. 8. Pô, hoje foi os dados mais baixos, né? Acho que a influência do Zé no Call of Cthulhu fazendo a gente chegando nos dados mais baixos aí. Porém, tem uma pessoa que tirou um 20 crítico, que é você que está assistindo esse vídeo agora, tirou um 20 crítico, a gente quer saber, coloca aí nos comentários qual foi o primeiro sistema de RPG que você jogou, ou se você ainda não jogou RPG, você quer conhecer um pouco mais qual é o sistema que você tem curiosidade de aprender a jogar. Coloca aí nos comentários que a gente está curiosíssimo para saber qual é esse jogo. E vamos começar então com o Zé, que tirou 15, certo, Zé? 15. Qual foi o primeiro sistema de RPG que você jogou? Cara, o primeiro sistema de RPG que eu joguei foi o D&D 3.5. E é engraçado, porque não foi nenhuma aventura pré-pronta. Foi um amigo meu de faculdade que montou a história a partir da ideia dele mesmo, do zero. E essa mesa durou 2 anos. Foi super legal, assim. Foi criando na cabeça dele a história e foi montando. Sim. Foi, cara, sensacional. Acho que até hoje foi uma das melhores mesas que eu joguei. E eu tenho o D&D 3.5 com carinho, assim. Tipo, eu gosto bastante da versão perto das outras. Eu gosto bastante. Legal. E você, Vitão? Qual foi o primeiro sistema que você jogou? Não que eu sabia disso na época, mas era um sistema storyteller de Naruto que a gente inventou. A gente só queria jogar, a gente foi pegando os papéis, foi pegando umas referências na internet, assim. Nem tinha WhatsApp na época, mas foi 2007. Então faz um tempinho aí. Mas a gente criou lá um storyteller de Naruto e, cara, a gente jogou por 5 anos, todos os dias. Quer dizer, por 2 anos a gente jogou todos os dias à tarde na escola. Tipo, das 2 às 6, assim. E aí depois a gente jogou por mais uns 3 anos, tipo, umas 2 vezes por semana, assim. Então, foi um bagulho bem diferente, bem da hora. E deve ter sido bem profundo, porque o que dá pra criar em tanto tempo jogando todo Isso dia? é muita coisa. Demais. Cara. Além de que, assim, por ser storyteller, né, não tinha muita regra. Então, quer dizer, tinha regras, mas elas eram bem simples. Então, o foco estava muito na história. Então, realmente, a história ficou muito profunda, muito desenvolvida. A galera pegou um apego gigantesco lá com os personagens. Muito Eu bom. lembro quando começou Genin, pra quem conhece Naruto, e terminou, eu acho que tinha 2 senins já no grupo, se eu não me engano. Então, realmente, a galera upou lá. Boa. Muito bom, muito bom. Carlos, também conhecido nas mesas como Madruga. E você, qual foi o seu primeiro sistema? Meu primeiro sistema oficialmente foi o Storyteller. Comecei a jogar Vampiro em 98. E foi uma campanha de 3 anos também, durou bastante tempo. E assim, como ele falou, o Storyteller é muito mais interpretativo. Então eu falo até hoje, cara, eu joguei 3 anos. E teve 5 ou 6 cenas de ação. Ação foi muito. Então os jogadores duraram tanto tempo que sabe quando você tem medo que seu personagem morra? Mas medo, assim, tipo, não, você é hiper cauteloso porque você gosta do personagem. Então já comecei com uma campanha absurdamente longa. Foi bem bacana. Bem bacana. Muito bom. É. E pode falar. E o D&D, apesar de eu concordar com o nosso amigo que a 3.5 é a melhor edição do D&D. Eu vi ele falando que tem carinho e eu concordo com ele. O D&D é a melhor que tem mesmo. Depois da D&D começou ela logo em 99, eu acho, ou 2000 e também durou bastante tempo. Foi bem bacana. Que da hora, que da hora. Eu comecei no Tormenta, que como a gente estava comentando aqui no off, né?
que eu comprei na banca de jornal e eu falava, meu, que livrinho legal, quero começar a jogar. E aí o meu primo falou, pô, eu conheço, vamos brincar, vamos fazer. A gente começou a fazer, então ele mestrava e eu jogava, era super legal. Depois eu parei, joguei um pouquinho de D&D, e aí eu parei total até hoje, que agora o Vitão aí retomou as origens do RPG comigo. E, meu, foi super legal. E a gente tá jogando D&D e agora também experimentando o Call of Cthulhu com o nosso mestre, que eu acho que ele deve estar desse lado, Zé Savieto. Muito bem, muito bom, gostei. E me diz uma coisa, pergunta para vocês. Nós temos diversos sistemas, né? Eu contei aqui, desde a hora que a gente começou lá no off gravar e conversar, a gente falou de diversos sistemas. Qual é o que mais marcou vocês e por quê? Por que marcou esse sistema, né? O que atrai, o que vocês gostam? Pode Mano, pra Cara, começar. mim, não que seja um sistema incrível, tem muita gente que critica, mas pra Uhum, mim foi o do Guerra dos Tronos. Eu não joguei muitos sistemas diferentes, uhum, mas o do Guerra dos Tronos, ele trouxe uma perspectiva política para um RPG medieval que eu não conhecia. Além de ele trazer toda a parte de criação da casa nobre da galera. uhum, Então, eu acho que me, enfim, me fez relembrar assim um pouco de jogos de estratégia que eu jogava, sabe? Porque você pode construir a casa, você montava a família, você monta as terras, as tropas, entendeu? E você pode ser do conselho da família nobre, você pode ser até o lorde. E tudo isso cria uma atmosfera que eu achei muito da hora e muito diferente, assim, nunca tinha visto antes. Joguei por 5, 6 anos, na época que tava saindo da série, eu tava comendo os livros lá. Então foi muito da hora. não, muito bom. maneiro, muito maneiro. Então, cara, eu acho que se você pegasse um sistema que marcou, pô, o primeiro sempre marca, Storyteller, mas eu destacaria um nacional, que hoje em dia está muito esquecido, mas na minha opinião é um dos melhores que tem para você construir um personagem, que é o Daemon. O Aham, Daemon é o filho do GURPS com o Storyteller, nascido no Brasil, vamos colocar assim. Porque ele te permite. Porque assim, a ambientação é muito boa, o cenário é muito bom. Teve um trabalho de pesquisa absurdo para construir ele. O Marcelo Del Débio, que é o idealizador, cara, ele escreveu um sistema conciso e amplo, tanto quanto o Storyteller. E ele é um sistema que, assim como o GURPS, ele te permite criar quase qualquer coisa, livre. Tipo, eu quero jogar isso e você faz isso sem dificuldade. aham, Tanto que ele já veio com a mesma coisa que depois o D&D veio fazer, que era tipo, você pode criar o seu suplemento e você tem uma licença aberta. O Diamond já veio com isso e o próprio site da Diamond falava, cara, quer escrever? Coloca aqui com a gente, é de graça, as pessoas baixam e é livre para você. Então acho que foi um sistema que marcou porque eu joguei muita coisa. Igual você jogou Naruto, eu joguei Yu Hakusho, eu joguei N adaptações, Cyberpunk, eu joguei um monte de coisa em Daemon e tudo é compatível, sabe? É muito bom. Sistema muito bom. que Me legal. marcou bastante. Daemon. E você, Zé? Legal. Cara, um que eu gostei muito foi Vampiro à Máscara, né? Então, Storyteller. Ah, porque eu comecei no mundo medieval, bola de fogo, e aí quando você vai pra vampiro, você vê que as coisas não são muito bem assim, né? Vou tacar bola de fogo. Não. Então, tipo, deu uma ambientação política também, e, tipo, uma interpretação fora dado, sabe? Que foi muito interessante para abrir o olho para outros sistemas. Então, Call of Cthulhu, Urban Shadows, etc., que são sistemas um pouco mais interpretativos. Né? O D&D você se baseia muito em ações roladas em dado. Uhum. Então, o Vampiro foi algo que abriu o olho, assim, e aí depois, né, é sem fim, assim, você vai indo, né? Você vai aprendendo e vai mudando esse sistema. E eu acho que cada vez mais, assim, quem tem mais tempo acaba se apoiando muito mais em sistemas que são voltados mais para interpretação, né? É difícil você achar pessoas que têm bastante tempo e gosta de sistema com muito dado ou que te pede para fazer muito check em cima de dado, entendeu? Então, Vampiro foi
Foi um divisor de águas aí, foi bem legal e marcou bastante, apesar do primeiro ter sido o primeiro. Que legal. Sabe que para mim, eu adoro a parte da interpretação, adoro a parte da história e tudo mais. Mas rolar dado para mim é tão interessante porque ele às vezes me pega desprevenido por uma coisa que eu acho que ia acontecer. Puta, não vai acontecer do jeito que eu tava imaginando. Entendeu? Então é uma coisa super que me atrai assim a rolagem de dados, tanto que, por exemplo, quando a gente estava construindo a Joaquina, né, a personagem do Call of Cthulhu, eu fui rolando o dado e fui construindo ela em cima da rolagem de dados. Eu nem pensava assim, né? Para ser bem aleatório. E aproveito esse pensamento para perguntar para vocês o que atrai vocês nos sistemas, né? Então eu estou vendo que você, né? O que atrai vocês para buscarem novos sistemas, né? Então, por exemplo, poxa, a gente tem uma lista aqui, né? D&D, AD&D, Tormenta, Call of Cthulhu, Cult 3DT, Mutantes e Malfeitores, Vampira Máscara, The Stranger, Starfinder, Shadowrun, Diamond, GURPS, Old Dragon, Game of Thrones, Storyteller, blá, blá, blá. A gente vai abrindo aqui essa lista que eu escrevi um monte aqui do lado. Né? Você que está assistindo esse vídeo não está vendo aqui. Aliás, estou super curioso para saber o que te atrai dentro de um sistema de RPG. Então, se você está assistindo esse vídeo, escreve aí o que te atrai dentro de um sistema de RPG. Mas eu quero saber de vocês três aqui, Zé, Carlos, Vitão, o que faz vocês serem curiosos por diversos sistemas? O que faz vocês buscarem? O que traz esse fogo assim? Fala, eu preciso descobrir mais coisas. Boa pergunta. Eu Pergunta já dei uma profunda. boa olhada em sistemas diferentes, assim, mas eu não cheguei a jogar tantos. Porém, o que eu busquei quando eu estava pesquisando, assim, era algum sistema que ele conseguisse colocar em regras e dentro de um mundo fantasioso algo que eu vinha querendo colocar como mestre, sabe? Uhum. Então, eu falei assim, esse sistema tem isso, mas eu tô sentindo falta daquilo. Esse aqui tem aquilo, mas não tem aquela outra coisa. Então, como mestre, eu acho que à medida que você mestra um, dois, mais sistemas, você vai vendo qual que é a diferença entre eles e o que é legal em cada um. E eu acho que isso faz você querer buscar ainda mais, porque você começa a ter ideias, né? Assim, nossa, imagina se a gente pega e mistura D&D com Call of Cthulhu, por exemplo. Então, eu acho que essa busca pela curiosidade que tem ao conhecer coisas novas, sabe? Como se fosse uma curiosidade sempre crescente, sabe? Um Sim. negócio meio louco, assim. Ah, sim, eu concordo extremamente com você, cara. Porque, assim, além dos livros físicos, o meu HD tem papo de 60 gigas de livro. É quase uma tara, assim. Tem muito livro. De quase todo o sistema que imaginar. E, assim, eu acho que quanto mais, foi o que você falou, quanto mais você narra, e mais você olha um sistema, você vê o que tem que delegar em cada um. E quanto mais você narra, menos preso ao sistema você fica. Sim. Tipo, você falou, você mistura D&D com Cthulhu. Cara, eu tô narrando uma campanha de Ravenloft baseada na aventura de 83 e quase não tem rolagem de dado, quase não tem sistema de ação e a D&D 3.5. E os caras estão tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Por quê? Porque você pega os elementos que você viu aqui, viu ali, e você vai criando o seu próprio sistema. Eu acho que o mestre, o sistema é só um guia. Ele te dá várias opções legais e fala, pô, nunca pensei nisso, isso é muito legal. Mas, pô, aquilo é muito legal. Então, vamos fazer um meio termo. O dado, ele é só na hora que você precisa, independente do seu sistema. Tipo, D&D, eu somo 15. Então, não vou te pedir para tentar escalar essa parede, cara. Você soma 15. Você já escalou 1.250 paredes, essa é só uma parede. Entendeu? Não está ventando, não está chovendo, não tem óleo. Então, você vai escalar essa parede. Então, você leva para um lado narrativo, independente do sistema, mas o sistema ele te dá esses elementos. Pô, tem esse ganchinho aqui, e esse negócio tipo cult, um sistema extremamente denso. Aí você olha uma parada ali, cara, isso aqui tem tudo a ver com o demônio e a queda. Aí você faz aquela ponte, eles apertam as mãos e estamos juntos. Agora é uma coisa só. É o que me move. É o que me move para procurar mais coisas. Sempre foi. E você, Zé? Eu tenho que concordar também. Eu sou muito. A gente estava falando no off, né? Eu tenho uma coceira, assim, para ir atrás de buscar sistemas diferentes. E no fim, tipo, cara, vai muito, para mim, vai muito do tema que eu tô lendo, que eu tô estudando, ou
enfim, eu tô vendo na hora. Então, por exemplo, a gente estava trocando uma ideia sobre a mesa do Jimenez de D&D e tô jogando com um mago. Aí eu falei, pô, e se eu fizesse uma ilusão para dar medo? Aí do medo foi para horror, do horror foi para Call of Cthulhu e assim, acontece, tá ligado? Tipo, é um negócio meio que vai na onda do que tá rolando. E até, tipo, completando o que o Carlos falou, tipo, meu, quanto mais o semestre, de fato, você tipo, se prende cada vez menos com a questão regra e mais com a questão cenário e o que aquilo tem a te propor, manja. E um exemplo disso, assim, que eu tenho muito claro pra mim foi quando eu peguei o GURPS pra montar uma mesa de cangaço. Tipo, tá ligado? Você, tipo, criou classe voltada pro cangaço, então tinha o fazendeiro, tinha o padre, tinha a Maria Bonita e infelizmente não mestrei essa mesa, aliás, se alguém quiser jogar. Opa, Ó, Mas é isso, tipo, você pega um pouquinho de cada coisa e e vai criando, vai né? criando, Mano, entendeu? veio uma pergunta na mente. Posso mandar? Pode. Seguinte, vocês falaram sobre meio que o dado, entre aspas, perder o interesse, perder o valor, né, à medida que você vai mestrando e tal. Por que vocês acham que isso acontece? E quando que vocês acham que é legal usar o dado? Quando que é legal deixar mais interpretativo? Como que vocês gerenciam, assim, essa questão? obrigado. Então, posso falar? Manda ver, manda ver. Então, cara, então, não é que o dado ele perca o interesse. O dado, ele é o sexto elemento da narração, vamos colocar assim. Você tem o seu jogador, você tem o que você quer contar, o que você planejou, o que a regra diz, e aí vem o imprevisto, vem o dado. Porque ele mais tarde, mais cedo a gente estava falando. Num momento de tensão, por melhor que você seja na sua vida pessoal, você falha numa coisa que você faz rotineiramente. Depois que você sai daquele momento, você, pô, se eu tivesse pensado, eu não fazia isso. E o dado, ele representa isso. A sua história está num momento de tensão que, mesmo que o cara seja muito bom, outros fatores influenciam. Então, às vezes, aquele 1 no D20, ele se torna uma parada muito mais descritiva. Eu não planejo muita aventura. E assim como eu deixo você narrar a sua falha crítica, a não ser que seja alguma coisa que eu ache que tem que ser, a sua falha crítica, os jogadores que jogam comigo, eles jogam há bastante tempo, ele pega o contexto que ele estava agindo, ele sabe que ele errou de uma forma crítica e ele me dá um gancho na narração que eu completo. Então é meio que uma narrativa compartilhada, sabe? Eu não vou virar, pô, você é um guerreiro, você soltou a sua espada saiu voando porque... Não, você foi num ataque, o cara põe um elemento, faz uma descrição, e isso gera todo um gancho para a reação de todo mundo. A minha, que às vezes é uma surpresa, e a dos caras, entendeu? Então, o dado, ele é um elemento surpresa. Ele é o que faz a história ganhar a emoção no final, entendeu? Você tem a cena, mas ele é o imprevisto. Você vai ter que lidar com isso. Porque senão a gente só conversava. Aí era uma peça de teatro, que tem um hipervalor. Mas para um Sim. improviso, em alguns momentos você tem que ter algo para te parear. Aí esse é o papel do dado, esse maldito que só cai um na minha mão. Se eu jogar, eu só tiro 20. Se eu narrar, eu tiro 20. Se eu jogar, eu tiro 1. Sim. Ele não gosta de mim. Para mim Muito é bom. isso, assim. Muito bom. E você, Zé, o que você acha dessa questão com os dados? Amigo ou Primeiro, inimigo? não, primeiro que cara, pra mim é a mesma coisa. Tipo, tô mestrando é 20, tô jogando é 1. Sempre. Tanto que eu tenho um dado pra mestrar e eu tenho um dado pra jogar. Sou supersticioso nesse ponto. Mas o dado, cara, ele é um imprevisto, mas ele também, eu penso ele como uma reafirmação. Então, por exemplo, eu gosto muito e eu falo muito, tipo, o Jimenez tá jogando, o Marco tá jogando comigo, falo, cara, e aí, como que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí, a partir dessa explicação, dessa descrição, dessa interpretação,
mesmo, por exemplo, você tendo um modificador negativo, dependendo de como você tá narrando para mim, eu levo isso em consideração. E esse modificador negativo pode zerar. Então assim, o dado, ele é o temperinho ali, ele é o sal no fim do negócio, tá ligado? Tipo, Sim. pra mim, muito vale você, tipo, entender o teu personagem e fazer de acordo, e aí o dado vai te dar uma nuance dentro daquilo que é o pool esperado, tá ligado? Do que, Uhum. tipo, é, virar. Acho que todo mundo já passou por isso, né, cara? Você vai jogar aquela mesa de D&D que é um hack and slash e, tipo assim, vira uma bacia de dado que você vai jogando e fala, eu ataco, tira 10, acertou, errou, dá dano. E aí é isso, tá ligado? Não, pra mim isso já, tipo, já passou, tá ligado? Eu gosto assim, beleza, vê se você acerta. Acertou. Tá, como você acertou? Sim. Tá ligado? Tipo, são Sim. passos que você vai adicionando ao dado, entendeu? Uhum. Então, eu vejo o dado dessa maneira. Mas, cara, jogando é sempre um. Eu já consegui tirar um com duas vantagens no D&D 5. Eu tinha 3 D20 pra rolar, eu rolei um em todos. Ah, Aí, isso é sorte, isso é bom. É, Aproveitando entendeu? esse gancho, deixa eu fazer uma pergunta. Cara, temos sistemas, por exemplo, o Storyteller que nem se usa dados. E tem sistemas que a gente usa muito dado, né? Que é algumas campanhas, aventuras com hack and slash e vamos lá, tem que matar o monstro com 300 de vida e você vai dando em 5 não dá dica. Pá, tá, tá, tá. E aí você passa 2 horas matando o bicho, só jogando dado. Faz parte também. Quero saber, queria tentar fazer uma brincadeira, a gente tentar rotular um pouco. Meu, quais que são os jogos, os sistemas que são totalmente storytelling, os sistemas que são médio e os sistemas que são tipo mais dados assim, vamos focar tipo na aleatoriedade que essa ferramenta aqui traz pra gente. Como que vocês dividiriam? show. Cara, é totalmente hack and slash, qualquer coisa que seja D20. Infelizmente, nenhum D20 conseguiu fugir disso até hoje. Todo D20 é dado e muitos dados. O 3D inteiro é super rolar dado. O primeiro, então, era o mais divertido de todos, que se enchia a mão de dado para jogar. Eu me amarrava. Pô, pega 5 desses 6. Plau! 30, sabe? Pô, era muito bom nesse sentido. E todo D20 para mim é hack slash, não na campanha, mas no sistema. O sistema te pede para rolar dado. E, pô, se pegar o intermediário, para mim cairia, tipo, o Daemon, ele é muito interpretativo, mas tem uma rolagem de dado com porcentagem que eu acho que foi o que fez o sistema não vender, assim como o Uhum. GURPS. O GURPS, ele é muito interpretativo, mas tem regras que se você não enxugar o GURPS, ele pode se tornar tedioso. Eu acho que é um sistema que o mestre tem que ponderar. E, Uhum. cara, as paradas tipo horror, em geral, é muito mais interpretativo. Até agora tem um novo, o Infected, que saiu agora, está saindo no Brasil. A gente acompanhou uma live que a gente ajudou a streamar. Cara, foi um sistema bem que bebeu no Storyteller, assim, bem legal. O Storytelling, que morreu, infelizmente, foi um sistema que veio e morreu, que a gente olhou como Storyteller 2, que não era outro jogo. Também era bem interpretativo. Uhum. Todo sistema que você tem pouco PV, ele obriga você a ser interpretativo. Sempre que, porque o cara tem medo de morrer. O Sim. próprio a Lenda das Cinco Espadas, Legend of Nine Rings, na verdade, ele é assim, um golpe você pode morrer. Então isso obriga o teu jogador, mesmo que ele seja hack slash, dá aquele medinho. Então ele, não, vamos evitar o confronto, vamos deixar a arma embainhada, vamos conversar. O Game of Thrones também é bem interpretativo, como ele falou, é bem legalzinho. Essa é a minha opinião. Assim. Médio, as duas pontas. No meio é difícil, mas as duas pontas é fácil de você apontar. Muito bom. E você, Cara, Zé, como que você cara, dividiria? eu acho que eu concordo com os D20 sendo hack and slash, mas, por exemplo, tem alguns sistemas, por exemplo, do Star Wars, que, cara, você também joga uma bacia de dado, tudo que você vai fazer é tipo modificador e dado em cima, e você tá ali, tá ligado? Tipo, mas eu também concordo que depende muito do mestre.
Uhum. sabe? Tipo, depende muito de como o cara leva aquilo, entendeu? Por exemplo, você vê uma diferença que, tipo, é praticamente mesmo cenário, assim, que é lobisomem e vampiro. Tipo, Sim. lobisomem é um hack and slash brutal, tá ligado? Você não tem medo de bater. Porque você é um Fenrir parrudo e, mano, é isso, tá ligado? Uhum. Agora, quando você vai jogar um vampiro, você fala, mano, não é bem assim, né? Vamos com calma. Se tiver uma caçada de sangue aqui, eu tô fudido. Entendeu? Então você pensa um pouco mais no cenário e você evita ficar tacando dado também. Óbvio que, cara, era uma coisa que eu tava pensando até, tipo, meu, a sensação de você tirar um 20 no D20 é maravilhosa, tá ligado? É, Sim. Aí você tira, tipo, o 20 com dano maximizado. Puta, meu, é maravilhoso, tá ligado? Tipo, é incomparável, assim. É um negócio que vem do âmago, mas também não é um negócio tão necessário. Aí, cara, intermediário, eu chutaria o vampiro, que apesar de tudo ainda, pô, rola taumaturgia, você rola 40 D8, tipo, dependendo do nível do seu vampiro. Uhum. E os mais interpretativos, assim, são ou políticos ou de horror mesmo. Então, Urban Shadows, que é horror, pode ser interpretado como horror. Call of Cthulhu, que, cara, dá pra passar tranquilamente sem rolar dado. Tipo, mas aí também eu acho que depende muito do conhecimento do mestre. Então, por exemplo, se você é um mestre que você tá muito mais focado em cenário e não nos jogadores, então, tipo, cara, se você não leu a ficha do seu jogador, ou se pelo menos você não tem uma cópia dela, essa questão do dado ela fica muito complicada. Porque Uhum. aí, tipo, muita coisa que você poderia adiantar, que nem o Carlos falou, tipo, cara, você tem 15 aqui, você não precisa rolar isso, porque você vai rolar, você vai passar, tá ligado? Então, depende muito do conhecimento do mestre também, entendeu? Do quanto o cara lê o livro e de que partes ele pode pegar. Mas eu diria hack and slash dados pra caralho Star Wars, meio termo storytelling vampiro e uso de horror Call of Cthulhu, provavelmente como os mais interpretativos e narrativos. Assim. Boa. Quer completar, Vitão? Conheço muito pouco, né? Eu joguei poucos sistemas, então acho que eu não tenho muita autoridade assim, de falar, eu tô adorando ouvir. Eu tô super curioso, inclusive por uma coisa que vocês estão falando, né? Que é a questão, o mestre, a gente faz a leitura, primeiro, uma curiosidade antes dessa pergunta. Vocês leem o livro inteiro do sistema? Vamos lá. Depende. Pergunta Depende. polêmica aqui, ó. É, Muito bom, muito eu vou bom. te falar que depende muito, assim. Na verdade, eu vou te falar que eu sou muito mais do lado interpretativo do que do lado muita regra. Tem várias regras que eu corto. Eu corto, mesmo no D&D, tem várias regras que eu corto. Igual ele falou, a narração vai te dar o bônus. Tipo, o D&D tem a regra de cobertura. Eu estou com um pedacinho do meu corpo de fora, eu tenho tanto de CA. Eu estou com metade do meu corpo, eu estou com não sei o quê. Cara, eu não vou ficar consultando isso. Eu enxergo 18 metros no escuro e você está a 17,5 ou a 19. Entendeu? Sim. Cara, não dá. Tem regras que você tem que cortar. Eu não sou. E principalmente quando você pega muitos sistemas parecidos, tipo, as variações do D20 são muito parecidas. O Storyteller tem uma base muito boa. Eu concordo com o que ele falou do lobisomem e do vampiro, sabe? É bem diferente, apesar de não ser menos interpretativo. Então tem coisa que você já usa que você sabe e torce para não ter um mestre de regra. O mestre de regra é o pior, o pior Pior. amigo do mestre é o mestre de regra, porque ele te põe só enrascada. Comigo, então, eu tô lascado. Eu não leio inteiro. Pô, eu vou pegar o Starfinder depois. Eu não ia pegar ele, mas eu vou pegar só para você ver se dá para ler inteiro. Não dá. Não dá. É impossível. Não dá, não dá. Vamos ver. Aliás, eu sei que vocês já separaram alguns livros, a gente vai querer dar uma olhada no que vocês têm aí. E você, Zé, me conta. Né? Antes do Zé contar, a gente até publicou no nosso Instagram, na segunda-feira, que foi: o segredo que nunca devemos deixar os mestres saberem é que eles não precisam de nenhuma regra. E quem falou isso é o Gary Gygax. Né?
Meu, se é o cara que criou e tá falando, meu, ninguém precisa de regra, meu, mal eles podem saber que não, né, não precisa dessas regras, né? É muito interessante. Mas você, Zé, você lê tudo? Depende também, cara. Depende muito. É, se eu for jogador, putz, eu vou ler a parte da minha classe, o que eu preciso saber ali pra jogar. Como mestre eu já leio mais, assim, mas depende também, entendeu? Tipo, que nem ele comentou do Starfinder, tipo, cara, eu tenho um aqui que é o The Strand. Jamais que eu vou ler tudo aquilo. Tipo, é muita coisa, tá ligado? E, Não tipo, dá. é muita coisa difícil. Às vezes você tem coisa ali que, tipo, ele te joga. Parece aqueles livros de matemática de quinta série, tá ligado? Que você vai pra página 5 aí você tem que fazer a soma e ir pra outra página. E ele te dá a página que você tem que ir. É tipo isso, cara. Tipo, é muito absurdo. Você pega uns livros aí, de novo, The Strange. Meu, ele te dá a mínima descrição de como que vai ser a tua viagem planar, como que o cara vai se sentir, isso é meu, Muito. não interessa assim, na real, não faz diferença, entendeu? Sim. Tipo, ah, não, porque cara, tem muita coisa que eu até leio. Falar pra você que eu até leio, mas tipo, é aquele só ali por, tipo, bateu, só a tabela e já era. Você não perde a própria narrativa, né? Que você pode usar e construir a tua visão, né? Se, por exemplo, que você falou Exato. assim, vou fazer uma viagem astral. Na minha mente é uma sensação, né, uma coisa que está ligada. Na visão do Zé é Uhum. outra coisa, na visão do Vitão outra, na visão do Madruga é outra. Então, tipo, dá pra gente explorar isso também, Sim. né? É que, tipo, eu acho que a partir. Chegou. A gente está num momento, assim, que os RPGs, os sistemas, eles estão tentando ser cada vez mais rentáveis monetariamente. Uhum. E aí, essas inserções de regras é, eles fecham um círculo exatamente porque é muito mais fácil você ser um mestre com regra do que você ser um mestre que, tipo, tem essa liberdade, porque é algo que você tem que começar a se acostumar, manja. Então, tipo assim, quando eu comecei a jogar, eu joguei com uma elfa druida. Uhum. Cara, até eu entender como que fazia o negócio da magia, eu tinha que pegar magia, e aí essa magia tinha o tanto de por dia que eu podia fazer, e tinha o componente, só que eu tinha que achar o componente. Cara, esse é o tipo de coisa que, por exemplo, eu quando eu mestre D&D, componente físico e tal, meu, esquece, assim, você tem o teu foco arcano ou de magia e já era, entendeu? Tipo, eu não vou ficar fazendo você gastar peça de ouro por, sei lá, achar um dente de dragão podre azul, tá ligado? Não faz Sim. sentido. Só que é mais fácil você ter isso quando você é um narrador que não tem experiência, entendeu? Porque aí você fala, tipo, pô, e aí, vamos delimitar aqui, porque fica mais fácil essa construção e aí vira uma construção guiada, entendeu? Sim. E, Mas foi longe, Assim, né? Não, eu leio depende. sim. Não, não, e aí, que eu acho legal, até chamando o Vitão para essa pergunta, é seguinte, vocês conseguem observar então que dependendo da maturidade do mestre e dos jogadores, o sistema vai ganhando novas formas, sim. né? Com certeza. Então, você, na tua visão, 14 anos, mestrando também. Cara, aliás, aqui a gente tá aqui, ó. O Madruga bateu o recorde da pessoa que mais tempo joga RPG aqui dentro da história, que são 22 anos. Então, de todos os nossos entrevistados até agora, ele é o que mais joga, é o que joga RPG há mais tempo. E Mas por se o. você joga mais de 22 anos, manda uma mensagem pra gente que a gente vai trazer você aqui pro nosso canal pra gente conversar, porque quanto mais experiência, mais rico a gente transforma o RPG para todo mundo aí, para você, para todo mundo. Vitão, maturidade do mestre influencia no sistema para você? Por exemplo, você mestra campanha, tem a guilda no mundo do D&D. Como que é para você, né? Já o teu nível, você já dá uma burlada nas regras, constrói novas regras. Eu concordo muito com tudo que está sendo falado, assim, de que conforme você vai tendo mais maturidade, você vai começando a dominar mais as regras e a dobrá-las a seu favor, assim, sabe? Então, que falando até um pouco sobre ler ou não, eu sou um cara que na vida eu nem gosto de ler muito antes de fazer algo. Então,
Mas eu leio. Então, assim, eu tô mestrando D&D faz uns 4 anos, agora eu tô terminando de ler os últimos detalhes, sabe? Então, conforme vai tendo curiosidade, eu vou pegando, mas como funciona aquilo ali? Como que ele sugere isso aqui, sabe? Só que a maioria das vezes também, depois de mestrar tanto tempo, você vê como funcionaria a regra, mas você usa a sua própria, sabe? Uhum. Então, por exemplo, se ela tava pesquisando D&D sobre areia movediça. Eu não achei no livro do D&D sobre isso, mas eu fui pesquisar na internet o que uma pessoa achava, o que a outra achava, como funcionaria, entendeu? E aí você vai falando assim, tá, eu acho que já que tem isso aqui, aquilo lá, meus jogadores são esses e eles vão ter isso, então você consegue ir criando esses elementos, sabe? E justamente por isso eu acho que acontece isso sim. Conforme o mestre vai tendo mais maturidade, ele vai dobrando assim o sistema, né? Uhum. E vou até complementar a pergunta antes de passar para os outros dois, que assim, tendo essa pergunta que o Marco fez para mim em mente também para vocês. Quando vocês vão começar uma mesa de RPG, o que vocês levam em conta na hora de assim determinar o sistema que vocês vão usar? É o grupo, é a ideia de vocês, é o que todo mundo gosta? Como que acontece esse processo? A maturidade, etc. Cara, você pegou uma parada aí que é muito. Você já deu a resposta, o jogador. O que acontece? Dependendo do seu jogador, ele tem um. Todo jogador tem um anseio, mas, tipo, ele foi jogar RPG porque ele quer uma determinada experiência. Você tem aquele jogador que está ali pelas cenas de ação, você tem um jogador que está ali só pela história, que às vezes detesta a regra. Tem aquele cara que pô, pegou todos os livros obscuros, empilhou, foi em 10 páginas diferentes e falou: esse é o meu personagem. Então, o jogador, ou a história, ela tem que ser boa para você e boa para ele. Então, de acordo com o jogador, você tem que saber qual sistema se encaixa melhor para ele, qual você vai conseguir contar a sua história e o qual vai trazer a experiência que eles querem, entendeu? Até na questão da regra. Porque, pô, às vezes você ignorar a regra pelo seu lado narrativo, mas você saber que o cara buscou em 30 livros para poder usar aquele elemento, então você não pode ignorar. Para ele se satisfazer, aquilo tem que ser útil. Sim. E a campanha que a gente está jogando atualmente, que a gente está gravando, né? A gente tem um jogador que é a primeira vez que eu jogo com ele, ele era meu amigo, e ele é extremamente interpretativo. Ele fez um personagem que ele interage com tudo na cidade. Ele conhece todo mundo, ele dá nome para NPC, ele vai para os lugares por conta própria. E a gente tem um outro jogador que ele é focado na missão. Ele escutou na primeira aventura um gancho, e ele perseguiu esse gancho por 22 horas de jogo, sabe? Quando chegou no gancho, ele é agora, entendeu? Então você tem na mesma mesa dois caras que, pô, os dois jogam muito bem, eles complementam, na verdade, eu tô hiper feliz com os jogadores, assim, são Uhum. 4 jogadores completamente diferentes um do outro, mas você não pode nem largar um nem outro. Você tem que ficar que nem mãe de duas crianças, sabe? Você olha uma aqui e a outra ali, todo mundo você tem que tomar conta. Mas é muito legal. Eu acho que os jogadores é o que faz o RPG valer a pena, que senão você para e fica pensando na história sozinho. Eu queria isso, eu queria que acontecesse isso. É bem legal. Os jogadores é o elemento, cara. É a Ah, base. Assim. concordo totalmente. Porque, tipo, o RPG nada mais é do que, cara, uma narrativa colaborativa. A Uhum. partir do momento que você, tipo, deixa de lado o anseio de com quem você tá jogando, meu, esquece. Tipo, provavelmente aquela pessoa não tá se divertindo. E isso é a maldição, né? De você jogar RPG e não se divertir. Tipo, você tá ali porque, cara, você quer inventar uma história que seja interessante. Óbvio que existem, né, regras e limites, como qualquer outra coisa na vida, mas a narrativa ela tem que, quando eu escolho, e até hoje foi exatamente a pergunta que eu fiz para vocês, tipo, cara, o que você quer? Tipo, Uhum. me explica, porque às vezes a pessoa, tipo, ela curte uma parada mais, tipo, que nem, vou usar o exemplo hoje lá. Então vamos lá. Call of Cthulhu. Perguntei, galera, vocês querem um Call of Cthulhu investigativo, horror, totalmente baseado em insanidade, ou vocês querem um Call of Cthulhu Pulp Fiction, que é tipo tiro pra todo lado, Indiana Jones, ou vocês querem um mix, que é, pô, vamos sim usar a sanidade, mas se o monstro começar a dar muito trabalho, a gente exorciza na bala. Entendeu? Então, assim, tipo, você tem que entender o que o cara quer, entendeu? Sim. Então,
Pra mim, isso é muito comum até, tipo, tanto com o sistema quanto com o próprio cenário. Todo fim de mesa minha, eu pergunto, e aí, galera, o que vocês acharam? O que acha que dá pra mudar? Dá pra seguir nesse caminho? Entendeu? Tanto antes quanto depois. Eu sempre faço esse tipo de pergunta, porque, cara, são pessoas, né? Uhum. Tipo, cada um tem a sua vontade aí. E E é uma junção para todo mundo se completando, divertir, né? e completando o que ele falou, cara, ele é um mestre de horror. E horror tem um lado muito preocupante para o psicológico. Assim, você tem que conhecer o seu jogador, porque a coisa pode ser incômoda, mas não pode machucar, entendeu? Cenas muito fortes, para alguns jogadores funcionam, para outros não. Então você tem que conhecer para você não forçar, e aí além de não se divertir, o cara sair triste, magoado, machucado. Eu já tive jogador que chorou em mesa. Eu também já chorei em mesa. Acho Eu que também. se você jogar muito tempo, você vai, você apega ao personagem. Uhum. Só que existem situações que é porque é realmente um momento de emoção e tem situações de desespero. Eu já vi situações de desespero onde empurraram a pessoa além do que ela podia ir e ela não jogou mais. Aquela campanha morreu porque o jogador não tinha condição de voltar. Então tem um lado da responsabilidade assim, no mestre, de você conhecer o seu jogador e entregar o que ele quer. Lógico, você vai dar uma forçada, principalmente no horror, porque você Uhum. tem que mexer com o emocional dele, mas você não pode ultrapassar aquele limite. A regra de não tocar, ela não é só física. A regra de não tocar, ela tem o lado muito pior do que o físico, que é esse limite do emocional, entendeu? Tem uma responsabilidade e, cara, muita gente se resolve no RPG. A pessoa, às vezes, resolve N problemas da vida dela no RPG. Então, o mestre tem esse papel. Assim, se você não quiser se doar como mestre, esquece. Entendeu? Pelo menos a minha opinião. Esse, Se não quiser Eu se inclusive, doar, concordo totalmente, cara. esquece. esse, Esquece inclusive mesmo. é um vídeo que vai vir para cá para a gente conversar, os efeitos psicológicos do RPG, né? O lado Porra, positivo da tem história. vários, A gente está chamando, vários, vários. Tem inclusive, vários. psicólogo, psicanalista, que vai fazer com a gente esse vídeo, que é bem legal. Mas é um É ponto, bem bacana. é um ponto bem interessante. Sim. E polêmico também, né? Porque teve o preconceito lá atrás sobre isso, né? Sim, aquele incidente em Minas, né? Que Sim, fez metade dos jogadores terem seus livros queimados, tipo Inquisição. nada a ver. Tem muita coisa Ah, por trás, né? sim. E agora, que uma outra pergunta que me veio aqui, né? A gente estava falando de sistemas e tudo mais, e eu fiquei curiosíssimo. Quais foram as regras que vocês já criaram da cabeça de vocês e falaram, cara, eu vou criar essa regra porque eu acho que isso daqui vai ser super certeiro dentro dessa mesa ou com esse jogador específico? Qual é aquela regra que você falou assim, putz, vou criar isso agora, ou planejado também, né, no pré-game, né, no pré-jogo. Falou, vou criar isso daí que vai ser legal. Enquanto vocês pensam, que eu vi que todo mundo ficou pensando, eu vou falar uma que eu tô curtindo demais, explorar essa regra nova, né? O Vitão tá colocando dentro da guilda a parte de empreendedorismo. E, cara, é um lugar que, primeiro, eu sou apaixonado, trabalho com isso, vivo com isso, né? Então, e trazer essa realidade para uma mesa, cara, é sensacional. Descobrir, meu, o que que meu funcionário faz, ver, meu, quanto que ele ganha, o que que ele não ganha. Então, eu tenho um Goblin lá que ele não ganha salário. Ele tá lá para poder se alimentar e ter onde dormir. Né? Agora, eu já tenho o gerente, que é o Juanito Flores. Ele tá lá pelo dinheiro, entendeu? E entender como que essa caravana ganha dinheiro, o que que ele faz no marketing, como que coloca, quanto que ganha a cada entre sessão, né, nos downtimes, né, o que que rola. E, cara, para mim isso está sendo uma experiência que o Vitão está criando, está sendo, meu, para mim sensacional, assim. E vocês, o que que vocês já criaram, o que que vocês já pensaram? Pode ser no jogo ou no pré-jogo, para Isso falar que você assim, falou do empreendedorismo é, na verdade, um livro oficial do D&D que a gente está adaptando para a realidade da guilda. A gente pode até deixar aqui na descrição o link para quem quiser. Em inglês chama Acquisitions Incorporated, que ele é voltado para quem quiser até fazer uma campanha inteira ao redor do grupo ter uma empresa. Mas
é uma empresa, assim, tipo, de finanças e tal. Você pode ser uma caravana que tá em busca de dragões, entendeu? E você tem várias coisas para administrar, assim, acho muito da hora. Uma Sobre forja. regras, assim que você falou, o que veio na minha cabeça foi lá atrás, quando a gente começou. A gente estava tentando, sem nenhuma experiência, criar um sistema de RPG de Naruto, assim, porque a gente adorava o anime, né? Só que eu lembro a gente criar uma parte ali do sistema muito da hora, que era de treinamento. Cara, a gente ficou, eu não sei quantas centenas, eu acho, de horas para estruturar, assim, o quanto que seu personagem treina por dia, baseado na sua determinação. Só que se você é mais inteligente, isso vai mais rápido. E, cara, e vai vir assim, a pessoa, então eu vou gastar X horas para treinar meu taijutsu? Não, vou gastar para treinar o elemento fogo, sabe? E a gente colocava esse elemento matemático, era da hora isso, fora do RPG. E aí quando ia para RPG, ficava na história, sabe? Só que quando tava entre as sessões, a galera ficava louca, assim, falando, cara, eu tenho 15 horas de treino, acho que eu vou colocar aqui nesse jutsu aqui, então, sabe? E aí deixava a galera, tipo, hypada, assim, o tempo inteiro, sabe? Sem parar de pensar no RPG, era muito da hora isso. Foi um sistema que funcionou muito bem, Maneiríssimo. assim, muito bem. Muito bom. Maneiríssimo. Cara, eu sou péssimo com regras. Se você perguntasse qualquer outra coisa em função de mundo, eu poderia te responder. Agora a regra, eu enxuto tudo, tudo. A única coisa que eu mudo, assim, sempre é a conjuração, que eu faço completamente diferente do que é. Eu faço, tipo, hoje em dia é muito comum conjuração ser automática nos sistemas novos. Eu vejo uma parada assim, conjuração é automática, você conjura e vai. Cara, conjuração é a única coisa que não deveria ser automática. Porque se você está dobrando o mundo à sua vontade, ou se você está manipulando tudo que está ao seu redor, isso não é automático, cara. Aí eu faço sempre a conjuração como um teste e meio que como uma perícia. Em alguns sistemas eu já vi, mas tipo, eu faço o conjurador testar sempre. Mas eu dou direito decisivo, todos os efeitos que tem, inclusive falhas críticas. Então, mas a única coisa assim que eu lembro que eu sempre mudo, porque para mim não funciona, mas regra eu sou terrível. Eu enxugo tudo que dá e uso o mínimo que eu tenho. Então, de regra, eu não tenho muita coisa, não. Muito bem, mas desse passado de usar o Storyteller, né, que é contar história livre, então as É, regras vão embora. Muito vou bom. embora. É. E você, Zé? Cara, eu não mudo muita regra. Na verdade, às vezes eu só não uso mesmo. Mas É, uma regra que me irrita muito, que me irritava, era a regra de voo do Mutantes e Malfeitores. Que, cara, você tinha que rolar um dado pra ver o quão rápido você conseguia ir. Aí você tinha que rolar outro dado pra ver se você conseguia fazer a curva. Aí você tinha. Mano, para, né? O bagulho é feito pra você ir rápido. Tipo, seu super-herói ele tem que ser rápido voando. A ideia não é você ficar atacando o dado pra ver se você consegue contornar um prédio, a não ser que você esteja fazendo uma perseguição, ou, sei lá, tá com nevasca e tal. Mas, meu, locomoção, irmão. Caguei. Não quero saber se ele consegue fazer o turn no prédio ou não. Manja. sim, Então foi tipo uma regra que eu falei, cara, muda, vamos rolar diferente, saca? sim. Mas de resto, assim, tipo, quando a regra não me apetece, eu só tiro mesmo. E é isso. Tipo, eu invento alguma coisa na hora, sabe? Boa. Tipo, e aí ela permanece durante a mesa. Se o cara virar e falar assim, pô, mas não é assim. Fala, então a gente vai ter que sentar e ler o livro e tal. Porque sempre tem, né? Sempre Sim. tem. É o que o cara falou. Tipo, sempre tem o cara que, mano, ele fez o personagem baseado naquela regra. Tipo, eu já tive personagem que. Pô, você pega o D&D 5.0 que tem a questão de tamanho e área de ataque. Aí você faz um Goliath que é fighter e usa corrente. Tipo, o cara ele tá se baseando numa regra de range que às vezes nem é tão necessário você usar, mas tipo, a nuance do personagem dele é focado nisso, entendeu? Que é dar ataque corpo a corpo num range de, sei lá, 21 metros. É um bagulho meio bizarro. Mas existe por causa da regra. É possível por causa da regra. Entendeu? Então Sim. depende muito, saca? Tipo, mas. Na verdade, ele conta com aquilo, né? Ele, não, ninguém tá em cima de Exato. mim porque eu sou um poste. Tipo, gira Exato. pra todo. É muito Então, Espero assim, bom. dar aquilo. eu Desafio. tiro, quando não me agrada eu tiro, mas depende também, né? Tipo, acho que tudo depende muito. É, muito bom. Para mim, cara,
eu não sou mestre aqui, eu sou o único que só sou jogador. Para mim, um fator muito determinante para o sistema ser bom ou não é a velocidade do jogo. E aí eu acho que ele não fala só do sistema, mas fala dos jogadores também, pré-preparação dos jogadores e tudo mais. Mas às vezes fica, por exemplo, eles falam, pô, vai voar, vai ter que fazer a curva, vai ter que virar, vai ter que não sei o quê. E tudo vai jogando dado, vai ficando chato. Porque Sim. uma coisa é você jogar um dado e tirar 20 crítico e, meu, ficar super feliz e resolver aquela ação ali naquela hora, ou tirar um dado e sair uma falha crítica também e descrever aquele negócio, porque tem que tirar 10 dados, 15 dados para resolver uma ação, Sim. né? Exato. Então, velocidade para mim é muito importante, porque senão, meu, a gente dorme. E, É não, manter o ritmo, né? tem que manter o ritmo, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente estuda imersão, etc., né? Uma coisa que eu e o Vitão a gente está estudando bastante, que é a imersão, os movimentos das ondas cerebrais. Olha onde a gente está, né? Viajando na maionese, literalmente. Né? Mas quando a gente começa a ver o movimento das ondas cerebrais para a pessoa ficar imersa e ela conseguir ficar lá 3, 4, 5 horas jogando e focada, sem ficar olhando para o celular, sem ficar jogando videogame, sem fazer outras coisas, que acontece, a gente está vendo bastante disso no mundo digital agora, meu, tem que estar agilizado, né? É. Tudo bem que às vezes a gente tem uma mesa iniciante que o cara fica, como faz aqui mesmo? Vou conjurar, tenho que jogar um dado. Aí tudo bem, né? A gente entende que é iniciante, mas depois, meu, tem que ir ganhando velocidade o jogo, né? Vai passando a mesa ganhando velocidade, né? E, então, eu quero saber também de você que está assistindo esse vídeo, né? A gente quer saber de você, porque a gente está super curioso, porque a gente está falando aqui, nós quatro, a gente está falando um pouco da nossa visão, a gente quer também saber a sua visão que está assistindo. Qual é a regra que você já criou? Qual é a regra que você mais gosta dentro dos sistemas que você aí curte jogar? Tá bom? Então coloca aí nos comentários que vai ser maravilhoso, que nós quatro ficamos curiosos. E outra coisa que é importante é, dentro dos sistemas, qual é a dica que vocês dão para os mestres iniciantes? Cara, esquece o sistema e lê o cenário. Lê o cenário. Leia o cenário. Assim, você quer narrar uma história. O que você tem que ter uma noção de onde você está. Por exemplo, principalmente com jogadores que você nunca viu. Eu vou narrar uma aventura na sexta-feira, que eu caí no mundo virtual agora. Uma Uhum. galera que entende muito de lobisomem. Muito. A galera que eu conheci agora, graças também ao Instagram. Esse último mês eu conheci um monte de gente, que é o pessoal do Conclave. Eles conhecem muito de lobisomem e eu não conheço eles. Então eu vou narrar uma história em Chernobyl. E assim, eu tive que conversar com eles para explicar sobre o cenário. Tipo, o que tem ao redor. Para o cara não chegar na hora e ele não saber quem ele é e onde ele está. Sim. Entendeu? Eu acho que se você sabe o cenário, se você conversa com o seu jogador, você sabe quem é o personagem, os testes vão aparecer. Conforme a necessidade, eles vão fluir. Mas é pior quando o cara tenta dar um passo ou você fala, não, então, sabe aquela meta-jogo que você pula a ação para pular, então, você fez isso. Tipo, eu nunca faria isso. Entendeu? O cenário e a interpretação é muito mais importante do que a regra. A regra é bacana, a regra é legal, mas você tem a vida inteira para ler que ele leu. Mas uma aventura chata, você perde seu jogador ali, de repente, naquela única sessão que você não conseguiu contextualizar ele, entendeu? Não vai para a regra, vai para o cenário. Se apaixona pelo cenário. Se você gostar da sua história, do seu cenário, eles vão gostar com você. Então, é a minha. Eu concordo. Eu acho que o cenário é extremamente importante, às vezes, para a pessoa iniciante não tem noção. Cara, isso aí tem. Cara, iniciante você vai ter que ler, é padrão. Mas tenta procurar cenário pronto também, porque ele tem um. Às vezes ele pode até ser linear e não é o que você está querendo, mas tendo essa noção de como que ele foi conduzido a partir da visão da pessoa que criou, né, o sistema, eu acho que é interessante também, entendeu? Mas uma coisa que eu gosto muito, que tipo, toda vez que eu olho um sistema novo, é olhar a classe. Porque as classes, elas me dizem muito de como que é o cenário também. Então, tipo, você vai ver em D&D. D&D você tem lá o Fighter, o Warlock, o Paladino. Então, isso já me dá uma noção, porque a descrição dessas colocam mais dentro do ambiente.
entendeu? Isso já não acontece tanto com o Mutantes Malfeitores, né? Porque aí você já tem, tipo, você não tem classes, você tem habilidades que você pode escolher e o bagulho é, tipo... E aí tá aí uma graça também, né? Se você quer algo um pouco mais versátil, né? Mas pra quem tá começando, eu acho que é interessante algo mais fechadinho. Vai pegar uma E aí aventura entra... estruturada, né? Sim. Mas concordo totalmente. É olhar o cenário, é entender o que que acontece, por que acontece. Muitas vezes, tipo, você tem sistemas mais antigos que você tem uma lore já muito bem estruturada. Vampiro tá aí pra isso, tá ligado? Tipo, Vampiro é uma das lore mais absurdas que você tem. Tipo, Sim. se você quiser fazer uma mesa de vampiro no Kirguistão, cara, provavelmente você vai ter, tipo, um Matusalém que tá perdido lá, entendeu? Porque, tipo, a lore é muito complexa, assim. Então, É, você entender esse tipo de coisa é interessante, entendeu? Pra você começar a mestrar. Porque aí você vai pegando pontinho a cada pontinho e vai inserindo. Vai inserindo, entendeu? Muito E bom. estuda, né? Estuda. Dá. Tipo, que nem eu tô fazendo a mesa de Cthulhu em 1920 no Brasil, em Campinas. Tipo, irmão, se eu não estudar, velho, história, se eu não tentar entender como que era naquela época, eu não vou conseguir ter a imersão do meu jogador, entendeu? Tipo, pro cara não vai ser interessante. Aí é o que o Carlota até falou, né? Tipo, pô, eu nem conheço Campinas, mas tô achando que eu conheço, porque você falou, e é isso aí, entendeu? É isso aí. Então, seu papel como mestre também é criar tipo, guiar a imaginação. Entendeu? Uhum. Mesmo sim. que ela seja diferente para as pessoas, tipo, você tem que dar um norte, entendeu? E esse Sim. norte você tem que ter pronto para si mesmo. Se não tiver isso pronto, não adianta muito. Muito bom, muito bom. Cara, inclusive traz esse insight, né, que é o que eu falo, tem vários mundos rolando numa mesa de RPG, que é um mundo na cabeça do mestre, um mundo na cabeça do jogador 1, um mundo na cabeça do jogador 2, do 3, do 4 e assim por diante, e o mundo que tá todo mundo jogando, né? Sim. Então Exato. é um desafio para o mestre fazer esse guiar aí, mas gostei, boa. Você falando assim, parece que é Mas, complicado o semestre, mas não é, tá? Não, não é. Então, mas, isso a gente tem que desmistificar, não é. Né? Não, não é. Olha, eu falando que nem sou mestre, hein? Exige então, dedicação, tá. Tá na hora de começar, viu? Já tá com o mas espírito. É. Não, eu tenho uma vontade, cara, só que eu quero ficar nesse movimento de ficar no jogador e o Vitão no mestre, para a gente ter esse distanciamento e visões diferentes, né? Para Sim. poder agregar. Então, eu vou sacrificar meu lado de ser um mestre para poder trazer essa parte de jogador e tudo mais para essa visão para a galera aí, né? Que está acompanhando na Picturp, né? Para todo mundo. Então, esse Essa, é essa o foi a melhor desculpa pra não mestrar. você viu? Tipo, que, eu quero começar a continuar só eu me divertindo, sem ter que me preocupar, então eu vou continuar. Não, ele toma conta disso. pergunta polêmica antes do Vitão responder. Quem se diverte mais, o jogador ou o mestre? Cara, eu não sei quem se diverte mais, mas assim, quem tem mais trabalho é o mestre. Quem tem Acho mais que o trabalho? mestre pode se divertir tanto quanto o jogador, mas como o mestre, como eu disse, é que nem uma mãe que toma conta dos 5 filhos que estão correndo, você tem que estar o tempo todo atento a tudo. Quando você é o jogador, você está preocupado com o seu anseio. Você escuta tudo que está acontecendo ao redor, mas você tem o seu anseio. Uhum. Entendeu? Aquilo ali, o seu foco é você. Você reage ao que o mundo está te Te apresentando, der. que os outros jogadores te apresentam, mas o seu foco é só você. Quando você é o mestre, o seu foco é todo mundo. Lógico, tem sempre o NPC querido, que você Hum. queria que ele participasse, de vez em quando ele aparece. É o seu personagem que você não pode jogar, então você olha para ele assim com aquele carinho, mas, Sim, entendeu? sim, Sempre tem. Quem falar que exatamente. não tem um NPC favorito é mentiroso e safado. Porque todo mestre tem um NPC favorito, que é aquele assim, eu queria jogar com ele, sabe? Mas ele só aparece uma vez a cada 50 sessões, mas ele tá ali, ó. Eu sei o que tá acontecendo com ele. Mas, entendeu? Esse é o personagem do mestre, o excluidinho. É Mas sempre o NPC que passa a quest. É. ele aparece às vezes, É o sabe? mestre dos magos, né? Que vai É. aparecendo ali, sai, foge. Mais ou menos, mas acho que todo mundo se diverte, mas a responsabilidade do mestre é maior. Se for várias campanhas, então ele fica doido. Ele fica doido. Muito bom. E você, É. Vitão?
Qual é a dica que Qual? você dá para o mestre iniciante? Cara, eu vou puxar um post que a gente fez no Instagram essa semana, que eu acho que o Carlos Madruga até comentou lá, que era sobre os papéis do mestre, né? A gente falou que o mestre tem 3 papéis, que é primeiro liderar, depois criar cenários e aí, por fim, narrar. E eu acho que para um mestre iniciante, você vai começar com essa questão da liderança. E nessa questão da liderança, o ponto é, quem são os jogadores que estão com você? Você vai chamar alguns amigos e aí vocês juntos vão definir um cenário, um tema, alguma coisa? Ou você já está com um cenário em mente e quer encontrar pessoas que vão jogar aquilo, sabe? Uhum. Travou meu zoom? Não. Não? Não, Não. não. Tá. Não, não. Aqui travou tudo. Então, esse é o primeiro passo é esse, eu acho, definir seu grupo, entender os interesses, assim. Aí o segundo, que é a parte de criar o cenário, daí sim, você já vai ter uma noção do tipo de cenário, do tipo de RPG que vai estar sendo jogado ali, né? E a partir desse ponto, que eu acho que entra procurar algum sistema que seja simples, que você procure até versões simplificadas dele. Para a primeira vez que eu joguei Cthulhu, eu joguei uma versão simplificada de Call of Cthulhu, sabe? Então, existe esse tipo de material e ele auxilia muito, tanto o mestre quanto o jogador. Porque normalmente tem até uns guias, assim, cria esse personagem em 5 páginas, sabe? No Menera eu sei que tem isso também. Então, procurar algum sistema que se encaixa naquele cenário e que tenha essa versão simplificada, sabe? E aí, na hora de narrar, eu acho que, especialmente para um mestre iniciante, é muito comum errar, é muito comum travar, é muito comum você limitar seu jogador por achar alguma coisa, sabe? Então, acho que entra muito o que o Carlos e o Zé falaram sobre priorizar a história, sabe? Prioriza o cenário, prioriza as coisas que estão acontecendo. Mesmo que tenha alguma regra que você não entendeu direito, Uhum. pensa assim, pô, o que seria legal acontecer aqui, sabe? E deixa rolar um pouco mesmo. É mais legal você errar, deixando alguma coisa rolar que talvez seja prejudicial para o que você pensou, do que limitar um jogador porque você não sabia lidar com aquilo, sabe? Sim. Muito bom. Ô, cara, eu vou até mostrar uma coisa para vocês, ó. Isso aqui é uma coisa muito louca. Eu vou fazendo algumas anotações enquanto a gente vai falando, né? A gente se liga na Aham. quantidade de anotações que estão aqui, porque tudo isso depois vira conteúdo para o nosso Instagram, vira conteúdo para o blog e falando aqui, né? Então, se você quer mais informações sobre esse vídeo e tudo mais, os resumos de tudo, a gente vai pegando as informações daqui e depois a gente joga lá para o nosso Instagram, a gente constrói alguns posts, tudo mais, tudo em parceria junto, para você também ter essa informação de forma super rápida, né? E daqui a pouco o nosso blog também estará no ar, e aí você também poderá conferir os resumos desses vídeos, tudo no blog, tudo bonitinho, e aí você vai ter todas essas informações. Fechado? Então, dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo, que a gente vai deixar tudo prontinho para você. Porém, antes de finalizar, o Zé e o Carlos, eles separaram alguns livros que eles querem mostrar para a gente, alguns livros que foram extremamente impactantes para eles, são sistemas bacanas. Então, para matar a minha curiosidade, para matar a sua curiosidade, para matar a curiosidade do Vitão, eles vão mostrar aqui e vão falar um pouquinho, né, desse sistema e o que marcou, o que não marcou. E eu acho que a gente vai se surpreender, porque são aqueles livros que eles devem fazer várias anotações, deixar vários handouts já preparados no meio aí, que é uma loucura. Zé, Vamos lá. Zé, o Zé tá com um na mão ali, que eu já vi. Eu tô Mostra com aí. na mão aqui. É que, cara, né, livro é complicado, porque, tipo, você sempre quer deixar tudo perto, mas você nunca pode deixar tudo à mostra, né? Porque, tipo, senão fica aquela bagunça. Mas, Uhum. basicamente, eu vou mostrar o livro de lado primeiro, Mostra aí. tá? Isso aqui não é só o livro. Eu vou tirar tudo que não é livro aqui. Deixa. Pois é, entendeu? Agora, o livro que eu achei rápido aqui foi o The Rise of Tiamat, né? Que é D&D quinta edição. Uhum. Que ele conta basicamente como que foi a ascensão dos dragões metálicos e cromáticos e qual que é a treta entre eles aí. Eu mestrei um pouco, infelizmente eu não consegui mestrar a mesa inteira. Isso eu acho que é um mal do RPG hoje, você não consegue terminar as coisas que você começa. Mas é muito interessante esse livro, tipo, e é uma história guiada, então, tipo, mesmo eu sendo mestre há bastante tempo até, eu gosto de usar, tipo, isso aqui, porque ele me dá muita coisa que eu não preciso fazer do zero. Então, por exemplo, Uhum. mapa, eu não preciso fazer do zero, clã, eu não preciso fazer do zero. Então, tipo assim,
Só que é um handout que usualmente eu teria que fazer em algum site e que, cara, não tem a necessidade de eu fazer porque já tá aqui, entendeu? Uhum. Então eu só faço a parte de descrição se eu não quiser mostrar ele de fato. Sim. Aí tem mais umas outras coisas aqui, cara. Tem umas fichas aqui, ó. Ficha de Call of Cthulhu. Que mais? Ficha de D&D 3,5. Aí, Olha que legal. Ficha de D&D 3,5. Ficha de Call of Cthulhu. Deixa eu voltar aqui que focou, né, meninas? Ó. Ficha de Call of Cthulhu. Aí. Que mais? Tem descrição de classe de Urban Shadows. Tem, deixa eu ver aqui o que mais. Isso tudo em diversos livros, ou no mesmo livro? Não, diversos livros. Eu fui Diversos pegando livros. aqui, fui achando anotação e tal. Mas uma coisa que eu não faço, porque o livro é caro, é riscar o livro. Isso é pra todo e qualquer livro que eu tenho, tá? Não é só pra de RPG. Mas riscar o livro, cara, é caro, velho. Que depois a gente pode bater um outro papo falando sobre a compra dos livros no Brasil também, né? Que eu acho que agora, ou não sei se a gente que está ficando mais velho, está ficando mais acessível, ou se eles estão começando a trazer com maior acessibilidade. Não sei, né? Apesar que eu ainda acho valores um pouco mais salgadinhos. Fica pra uma outra conversa. É mas... uma outra conversa para depois. Cara, Se não- dá pra bater um papo longo sobre isso. Dá. Monstro. E você, Mas eu Carlos? só que... Cara, eu separei até muita coisa, então vou reduzir o que eu separei. Vamos lá. Eu, diferente do nosso amigo ali, cara, eu não mexo nos meus livros, assim, eles são guardados a N chaves. Tipo, esse aqui é o Mago, foi o primeiro livro que eu comprei, depois de anos jogando RPG, ele me marcou que foi o primeiro livro que eu comprei. Que Eu legal. caí? Não. Vocês estão aí? Não. Então, esse foi o primeirão. Me marcou porque livro, assim, capa dura, realmente caro, que eu queria há muito tempo. Eu demorei mais de 10 anos para comprar esse livro. Então, marcou por isso. Ele é muito bom, é do Storyteller. Agora, vamos lá. Pouca gente hoje em dia deve conhecer. Esse aqui é o Trevas, do Sistema Daemon. Ele é dos anos 90. Esse livro, na minha opinião, é um dos melhores sistemas que tem, assim, que estão abandonados. Porque é o que eu falei, ele é nacional, é um cenário muito conciso, ele tem papo de uns 40 suplementos, que para um sistema nacional, na mesma edição, é difícil. Então, vale muito a pena conhecer, eu recomendo. Você pode usar esse sistema para adaptar qualquer coisa, sem brincadeira. Deixa eu guardar. Aqui eu acho que vale muito a pena. Esse amigo já mostrou ali o D&D 3.5, que na minha opinião é o melhor D&D até hoje no quesito de regra. Tem suplemento de 1.250 editoras sobre qualquer tema que você imaginar que você tem. E vou mostrar só mais um para acabar. Esse aqui é o Tormenta de Daemon. Eu acho que ele é a segunda edição do Tormenta, depois do 3DT. E eu queria mostrar, só porque, assim, para quem conhece o Tormenta hoje em dia, você pega um cenário, você vê até pelas gravuras, que a pegada é diferente da maior parte do material. E a escrita é diferente. Ele é muito mais denso, apesar de ser mais simples do que o conteúdo atual, no quesito... Cara, o pessoal vai querer me matar por isso. Tudo bem, os romances foram bem bacanas, mudaram o cenário. Mas esse livro aqui, para quem quer conhecer o cenário, pega e lê. Ele vai desmistificar muita coisa que hoje tem, que mudaram, tiveram retcons, o sistema tem 20 anos, o cenário é antigo, mas na minha opinião ainda é a melhor pegada do Tormenta. Se você quer mestrar Tormenta pensando na Tormenta, pega o Daemon. Depois você pega o resto. Assim, pega ele, destrincha ele é bem legal, ele é bem bacana, é bem conciso. Não que o material novo não seja, eu tenho todas as edições, inclusive Tormenta 20, eu ajudei no financiamento. Mas, pô, tem coisas que ficaram para trás que se você pegar, você vai acrescentar, entendeu? Pro seu cenário. Vai acrescentar bastante. Que legal. Basicamente, foram os que eu separei. Eu ia pegar o Starfinder, mas eu não consegui pegar, só para mostrar que ele é desse tamanho. Espera aí, a Renata vai buscar ali para mim. Só para mostrar, tipo assim, você não lê o livro inteiro, eu não consigo abrir esse livro sem ter medo dele manchar.
Eu tenho limite de o quanto eu abro um livro. Olha isso. Ah, tranquilo. Cara, são 3 dedos de livro. Sem Mostra, sacanagem. mostra São, aí. são, três, são Olha três que da hora. dedos. São 3 dedos de livro. É muita página. É muito bom, mas eu só uso o PDF. Esse aqui eu folhei eventualmente no momento da leitura sozinho, eu só uso o PDF. Não dá. É muito grande. E, cara, o problema de livro muito grande é a brochura. Porque se você abre muito, ele estala. Se abrir mais um pouco, ele não volta. Então, eu tenho muito esse negócio. Eu não coloco nada dentro do meu livro para capaz, né? Eu não coloco nada. Meus jogadores sabem, tem que lavar a mão. Eu sou meio dondoca Que com os legal, livros. que legal. E Por isso que eu separei. muito bom, muito bom. E é bom ver, né? Esse do Tormenta, eu lembro dele lá atrás, né? Ah, Esse é um super legal, assim, que tem na minha recordação. Eu não li, não lembro muito, porque eu li o que era menor, né, antes. uhum. Mas, putz, é uma bela lembrança. E uma coisa que até eu quero perguntar, acho que para a gente fazer nossa última pergunta, RPG, Sistema Nacional. O que vocês falam sobre isso, sobre o desenvolvimento, né, que vocês veem do RPG nacional, dos sistemas nacionais? O que vocês acham? O que está vindo aí no mercado? O que vocês estão atualizados? Ou o que vocês já experimentaram e indicariam também? Cara, eu gosto bastante de pensar em sistemas nacionais. Eu sou entusiasta de sistema nacional. Eu acho que, pô, tem os caras tipo Tio Nitro, que começou com 2D6. A gente tem o Old Dragon, a gente tem um monte de coisa. Ultimamente, a minha surpresa, até está em financiamento ainda, foi o Kalimba, que é uma Uhum. pegada completamente diferente, que a gente não tem quase, que é a fantasia africana. É. Que, pô, tá muito enraizado na nossa cultura, mas ninguém fala, entendeu? Então, foi uma pegada diferente, tá com a arte gráfica bem legal, eu tenho tido contato com eles. Mas o Tormenta 20 é um sistema enxuto, vale a pena. Para quem está começando, é um sistema que é bacana, não está num custo tão baixo quanto já foi, então ele está pareado com D&D quinta edição, você pode escolher um dos dois, Pathfinder 2, mas como nacional eu estimulo, assim, eu acho que vale a pena. Tem coisas que tem mais a nossa cara, tipo, de você pegar aquela regra foi feita para brasileiro, que o público é diferente em questão Sim. de regra. Lá fora o pessoal vem muito do wargame, no Brasil veio muito do storyteller. Então a gente não pega muito, assim, anos 90 para frente, não o pessoal antigão, mas o pessoal da minha época, que não é tão antigo, veio muito da interpretação. Então o excesso de regra às vezes não pega, apesar de algumas eu sentir falta, mas é um sistema que vale a pena. Então, cara, qualquer coisa nacional, passa o olho, dá uma olhada, porque tem coisa ali que é da tua realidade, entendeu? Uhum. Coisa que, pô, lá fora os caras não enxergam. Às vezes o mundo das trevas dele não é tão das trevas quanto a nossa realidade. Então, tem umas paradas que você vai entender como brasileiro. Sim. Vale a pena. É Muito a bom. minha opinião nacional. Muito bom. Muito bom. E você, Zé? É. Eu acho que o cenário nacional ele tem se beneficiado tanto das traduções, então você tem muita coisa sendo traduzida hoje pela Jambô, pela Galápagos e tudo mais, que é interessante, mas o sistema brasileiro, eu acho que eu seguiria na mesma linha que o Carlos, mas ainda tem muita coisa tipo mais underground, assim, você vê o Skyfall, que o pessoal do Formação Fireball fez. Tem até um RPG que ele é todo político. Ele é um RPG político, Uhum. que é de um ex-professor meu e do Jimenez, que ele é um cientista político que chama Ibris também, que está em formação. Então, assim, é, é o que o Carlos falou. Tipo, é interessante você, sempre que você tiver possibilidade de contato com o sistema brasileiro, entrar em contato, cara, porque a imersão ela é facilitada, entendeu? Sim. Tipo, a gente não tem uma imersão tão fácil se não fosse cultura pop de uma época medieval, por exemplo, entendeu? Então, vale a pena ir atrás e, cara, é Google, tá ligado? Tipo, sistemas RPG Brasil. Pronto, cara, resolvi o teu problema. Entendeu? Boa. Vitão, e você? Uma opinião final? Eu conheço pouco, né, sobre sistemas, não sei nem muito assim de onde vem cada um, mas os 3 que foram citados aqui, o Daemon eu nunca joguei, fiquei muito afim de jogar Daemon, achei
uma proposta muito da hora. Eu ouvi falar muito desse Kalimba, inclusive eu já conversei com um pouco ali, já conversei um pouco com os criadores e achei a proposta também sensacional, super indico. Dá pra ver que é um trabalho feito com muito carinho, assim, né? E esse Ibris não sabia, mas eu lembro de ter conversado com esse nosso professor sobre RPG quando eu tava lá no colegial, assim, o cara manjava muito, então deve ser muito da hora. E o Tormenta 20 também, né, com certeza, que pô, foi um lançamento incrível. Então, eu ainda não conferi, pecado meu, preciso fazer isso. Então, mas eu acho que esses são alguns nomes legais para quem quiser dar uma olhada, assim. E eu acho muito legal isso da gente apoiar mais, né, as coisas brasileiras, as coisas que são produzidas aqui, né. Acho que elas também têm muito a agregar, sabe? Incentivar a indústria aqui, eu acho que é fundamental pra gente também. Sim, Né? sim, total. Maravilhoso. E Galera, você, mestre que tá mestrando, faz o seu cenário no Brasil. Para de ser bundão. É. Faz onde boa. você sabe, né, cara? Boa. Faz o que você conhece. Muito bom, muito bom. Então, Carlos Madruga, Zé Savieto, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sensacional. Vitão, obrigado também. E você que está aí, gostou dessa conversa? Meu, compartilha com teus amigos que curtem RPG, que essas discussões polêmicas de sistema e tudo mais, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai adorar escutar a tua opinião, a tua versão, porque aqui é a sua opinião, né? A nossa experiência que a gente está colocando aqui. Então, coloque a tua opinião também, que a gente vai ficar super curioso de saber, querer conversar e comentar contigo. E compartilhe com teus amigos do RPG. Fechado? Galera, obrigado pela presença de todos e nos falamos aí no próximo vídeo. Até mais! Valeu. E antes de fechar, que eu lembrei aqui, a gente vai deixar todos os links de inscrições de quase tudo que a gente falou aqui embaixo. Então, se divirtam pesquisando, clicando, apertando. Vão no tweet da galera, tem o tweet do Orgum, tem o tweet do Zé, tem o Instagram do Orgum, tem o Instagram do Zé, tem toda a parte da NuclePay. Então, entrem, fuçem, brinquem, tá tudo na descrição dos links. Agora acabei. Tchau!